Como é que fica, Quintino, essa reforma? Eu penso que é um avanço bastante significativo, considerando aí as ponderações do Tuzinho, do Coringa, sobretudo em função dos muitos anos que vem esse debate em torno da reforma tributária. Nesse sentido, o governo Lula está de parabéns, de uma forma, porque o presidente Lula foi eleito e assumiu o governo e não tem a maioria do Congresso a seu favor, tanto na Câmara quanto no Senado. E mesmo com esse perfil de relação com o Congresso, não tendo a maioria dos parlamentares como base de apoio do governo, ele conseguiu compor algumas situações, trazendo alguns partidos, sobretudo do centro, para compor essa estabilidade em termos de encaminhamento de alguns projetos de interesse nacional. E, sobretudo, a reforma tributária. E, nesse sentido, a reforma tributária, que tem alguns recortes, que taxa mais aqueles que têm mais dinheiro e facilita a vida dos mais pobres, que é essa a ideia do governo federal, sobretudo na liderança do presidente Lula, e de um governo que teve o nosso apoio, enquanto solidariedade, para que fizesse, de fato, essas tentativas de reformas para fortalecimento das políticas públicas, para favorecer os mais pobres, né? Isso que interessa para nós. Agora, num Congresso, como foi dito aqui, as diversas bancadas, um Congresso que tem a maioria de parlamentares que são ligados aos segmentos mais poderosos da economia, do agro e tudo mais. E, evidentemente, que nessa discussão dos interesses, cada qual vai tentar puxar as vantagens para o seu lado. Mas vale lembrar que a reforma trabalhista, que a reforma tributária é muito importante nesse sentido, até porque no governo passado, no recente governo Bolsonaro, tinha milhões de brasileiros morrendo de fome nas ruas e fizemos diversas campanhas, por exemplo, para enfrentar essa situação de combate à fome. E esse atual governo tenha minimizado essa situação de fome nas ruas. Tanto é que agora, com essa questão de incluir a questão da carne dentro da cesta básica de alimentos, é um dado bastante importante que nós aqui, pelo visto, comungamos da mesma ideia, de fazer com que os mais pobres tenham acesso a alimentos de qualidade, né? E, nesse sentido, eu acho que a reforma tributária é bastante bem-vinda. Com certeza, inclusive porque as pesquisas mostram que o impacto maior dos impostos fica sempre na camada mais carente, na de menor renda da população, né? É tentar também mexer um pouco nessa questão que já é histórica aqui no país. Exato, e também a recente pesquisa de aprovação do governo, nessa semana anunciada pelo IBESP, o governo Lula sai de 50% e vai para 54% por conta dessas ações, desse reconhecimento do povo brasileiro que algumas coisas estão acontecendo em função de favorecer os mais pobres.